Olá, sou o Marconi e hoje vamos falar algumas curiosidades sobre a independência do Brasil. Nem sempre a história da vida real é como contado nos livros oficiais de história. Não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações do canal MBM. E se você gostar, deixe o seu joinha ao final. Vem comigo e vamos ao vídeo! No dia 7 de setembro de 1822, num sábado, no Riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro I gritou: "Independência ou morte!" E finalmente o Brasil se tornou um país emancipado. Você acredita nisso? Essa não é nem meia verdade e de longe em nada se assemelha ao que de fato aconteceu. Na verdade, o Decreto de Independência do Brasil foi assinado por Dona Leopoldina, que em 13 de agosto de 1822 foi nomeada por seu marido Pedro I, chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil, que fez por isso porque precisava partir em viagem à província de São Paulo, a fim de resolver por lá alguns conflitos políticos que poderiam inviabilizar o processo de independência do Brasil. Pedro I permaneceria em São Paulo até 5 de setembro. Entretanto, o clima em Lisboa já estava bastante tenso, sobretudo após Pedro I ter se recusado a voltar para o seu país natal. Após receberem mais um ultimato, Leopoldina, na condição de chefe político interino, convocou o Conselho de Estado no Rio de Janeiro e assinou, em 2 de setembro, numa segunda-feira, um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. E o 7 de setembro? Bem, com distúrbios intestinais, Pedro, que estava em visita à província de São Paulo na ocasião da ruptura definitiva entre Brasil e Portugal no dia 7, cavalgando com sua comitiva, passou a sofrer de recorrentes crises de desinteria, que são narradas pelo historiador Otávio Tarquínio de Souza. A mudança de alimentação, um gole de água menos pura, fosse o que fosse, a verdade é que suas funções intestinais acusavam distúrbios impertinentes, que o obrigavam a alterar o ritmo da marcha, a separar-se da comitiva em paradas incoercíveis. Foi neste mesmo dia de sábado, em meio a essas crises intestinais, que Dom Pedro recebeu a notícia da ruptura e teria proclamado o famoso independência ou morte. E não é só isso. As primeiras notícias do Ipiranga só surgiram a partir de 12 de outubro, quando Pedro foi aclamado imperador do Brasil. O 7 de setembro só passou a ser comemorado a partir de 1826. Não há nenhuma evidência de que Dom Pedro tenha erguido a espada e gritado independência ou morte. A expressão se tornou conhecida quando a Romênia se separou da Hungria em 1876 e está registrada no hino da Romênia. O Ctrl+C, Ctrl+V vem de longas datas. De imediato, apenas 3 estados aderiram ao reinado de Dom Pedro I: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As outras regiões foram mais cautelosas e foram aderindo aos poucos. Inclusive, algumas recorreram às armas em defesa da independência. Guerra que ocasionou a morte de aproximadamente 2.500 pessoas. O famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, foi pintado na Itália por encomenda do Império e foi entregue em 1888, 66 anos depois da proclamação. O pintor nem era nascido em 1822. Na pintura, Dom Pedro aparece cercado pela guarda imperial que ainda não havia sido criada. Além disso, o fardamento dos soldados é incompatível com a roupa usada na época para longas viagens. Outra liberalidade do artista foi pintar belos cavalos no lugar dos jumentos que eram usados para subir a Serra do Mar. O processo de independência do Brasil não foi pacífico. Entre 1822 e 1825, o Império teve de enfrentar resistência nas províncias do Pará, Bahia, Piauí, Maranhão e Cisplatina.
Para combater os opositores, Dom Pedro contou com a ajuda financeira da Inglaterra, que serviu para a compra de armas e navios e para a contratação de mercenários. A província da Bahia já travava uma guerra pela independência desde 1821, que só terminou em 2 de julho de 1823. A província do Grão-Pará, atual estado do Pará, lutou até 15 de agosto de 1823. A província cisplatina, no sul do país, resistiu às forças imperiais e conquistou a sua própria independência do Brasil em 25 de agosto de 1825, formando a República Oriental do Uruguai. Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos em 1824, México, Argentina e França em 1825. Para reconhecer a separação, Portugal exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Porém, os cofres brasileiros estavam vazios desde a volta do rei para Lisboa, e Dom Pedro teve de recorrer à Inglaterra, que exigiu um tratado comercial para emprestar o dinheiro. Aí surgiu a dívida externa brasileira. Com o pagamento da indenização, Portugal reconheceu o Brasil como país soberano em 29 de agosto de 1825. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e marco com você o nosso próximo encontro no próximo vídeo, que certamente trará conteúdo independente, ou melhor, de relevante interesse. Um forte abraço!